Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: Deus cria e o homem destrói, né? Hoje nós podemos ver, né, diante do que está acontecendo nos últimos dias, né? Quantas queimadas, quantas destruição, né? Não só queimadas da natureza, mas muita destruição da natureza está acontecendo nos últimos dias. E a gente vai ver com clareza que Deus criou tudo, foi Ele que criou, e criou para que nós, os homens, usufruísse, né, da criação dele, e ele viu que tudo era bom na nossa vida, tudo era bom, tudo que ele criou era bom. E aí, meus irmãos, nós vamos ler lá em Gênesis, capítulo 1, só para confirmar para vocês a criação, né, de Deus. É um texto que todos nós conhecemos, qualquer criancinha aí conhece, mas é muito bom a gente refletir sobre Deus cria e o homem destrói. Então, lá em Gênesis capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos: No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Tá vendo? Deus viu que a luz era boa. Aí ele fez separação entre a luz e as trevas. Continuando, meus irmãos, diz assim, né? E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã e o dia primeiro. Isso foi no primeiro dia. Ele criou os céus e a terra, e criou a luz e a noite, a luz e as trevas. E ali da luz ele formou o dia, e das trevas ele formou a noite. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estava debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã e o dia segundo, né? Então aí ele separou a água da terra. Aí ele chamou, né, a expansão de céus. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. Aí Deus criou a terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Deus criou a terra, criou as águas, separou as águas da terra e viu que era bom. Tudo que Deus criou era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que se dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim o foi. E a terra produziu ervas, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera,
cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então Deus criou aí agora as ervas. E das ervas, ele queria que as ervas se dessem frutos e semente. E aí Deus viu que era bom, né? Progredindo de novo, continuando, né? E foi a tarde, a manhã, o dia terceiro. Isso foi no terceiro dia que ele criou, né, as ervas. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e seja para luminares na expansão dos céus e para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. O luminar menor era a lua e o luminar maior era o sol. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Tudo Deus fez era bom. E foi a tarde e a manhã e o quarto dia. E no dia seguinte, e disse Deus: produzam as águas abundante. Aí Deus criou os animais. Produzam as águas abundantes, répteis de alma vivente. Voem as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantes produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Tá vendo? Deus criou os répteis, Deus criou os animais, Deus criou as aves, né? E Deus o abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e amanhã, o dia quinto. Aí já foi no quinto dia, meus irmãos, né? No quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim o foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então Deus criou os animais, criou o gado, criou os répteis, criou, né, toda espécie de animais, ferozes e não ferozes. E disse Deus, aí Deus não ficou satisfeito, ele quis criar o homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E sobre as aves do céu, o mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus, macho e fêmea, o criou. E Deus o abençoou e lhes disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e ajuntai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva da semente,
que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore do fruto da árvore que dá semente, e ser-vos dado para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, e que a alma vivente, e toda erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde, e amanhã, e o dia sexto. Aí depois, meus irmãos, depois Deus criou o sétimo dia para o descanso. E aí você viu que Deus criou no primeiro dia, Deus criou no terceiro dia, Deus criou no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia. E tudo que Deus criou, meus irmãos, nessa terra, foi para que o homem a dominasse, a produzisse e utilizasse do que ele criou, né? E não, meus irmãos, que o homem destrua. Porque, infelizmente, hoje, nos dias de hoje, a gente está vendo o homem destruindo por causa do egoísmo, por causa da ganância, né? O homem destrói a terra, o homem destrói a natureza, o homem põe fogo, né, na terra, mata os animais, matam as plantas, matam a própria terra, né? A própria terra em si. O homem mata o próprio homem, que é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, meus irmãos, o homem hoje, ele não está obedecendo aquilo que Deus fez para ele, porque o que Deus fez para nós, meus irmãos e minhas irmãs, foi bom, tudo era bom. Deus falou que tudo era bom, até o homem, ele fez a sua imagem e a sua semelhança. E como que a gente vê hoje, nos dias de hoje, o homem destruindo a natureza, o homem destruindo os animais, o homem destruindo as aves, o homem destruindo a terra, pondo fogo em tudo quanto é lado, o homem destruindo, meus irmãos e minhas irmãs, que é o pior, o homem destruindo o próprio homem, né? Quantas pessoas, por causa da ganância, por causa do dinheiro, né? Quantas pessoas já morreram nessas barragens por aí, né? Na barragem aí de Brumadinho, quantas pessoas morreram? Isso é o que? A ganância. A ganância, meus irmãos, é o homem não usufruindo daquilo que Deus deu para ele, mas ele chega ao ponto de destruir o próprio homem. Ainda tem aquele ainda, meu irmão, que sabe que ele é a imagem e a semelhança de Deus, e de repente ele ainda mata o próprio homem, né? Ele violenta o próprio homem. Então nós temos que orar muito, meu Deus, irmãos, para o nosso mundo de hoje, para o nosso Brasil, para que nós sabemos que hoje tudo sendo destruído, né? Tudo sendo acabado, infelizmente. E o homem era para usufruir de tudo isso que Deus deixou aqui nessa terra, no nome do Senhor Jesus. Eu vou estar orando agora, pedindo ao Senhor, que o Senhor tenha compaixão, né, dos homens gananciosos, dos homens egoístas, que eles possam tocar no coração deles, para que eles possam estar reconhecendo que Deus fez tudo isso aqui nessa terra, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado. Ó Deus, nós colocamos, Senhor, ó Deus, no altar, ó Deus, essas maravilhas que o Senhor fez, que é a terra, que é os animais, e hoje, infelizmente, está sendo destruído. Deus vai repreendendo, meu Deus, a ganância, vai repreendendo, meu Deus, o egoísmo, vai repreendendo, meu Deus, tudo que o homem tem feito para destruir a própria natureza, para arrancar da própria natureza, arrancar daquilo que Deus fez para nós e destruir no nome do Senhor Jesus. Vai repreendendo no nome de Jesus
e vai dando a vitória, meu Deus, para o nosso Brasil, para o nosso mundo de hoje, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu sou a pastora Lúcia, estou deixando aqui este devocional aqui para você. Gostaria que você estivesse compartilhando a outros, para que outros também pudessem estar recebendo a palavra do Senhor, e que você, meu irmão e minha irmã, se inscreva aí no nosso canal, para que você possa estar recebendo as nossas atualizações. Amém? Um abraço!